Dizem que o conhecimento ele só é válido quando ele é compartilhado, ou seja, quando ele funciona como uma forma de fazer a gente avançar, porque conhecimento que a gente diz aqui é um conhecimento sobre coisas boas. E com esse cara aqui eu já tive muitas conversas de conhecimento, trocas de conhecimentos e experiências, e hoje eu resolvi fazer uma viagem intermunicipal para vir aqui conversar com ele. E por que eu escolhi conversar com ele? Por uma questão que me deixa muito feliz, porque, bom, como é um vídeo sobre as coisas que eu penso, nada mais justo comigo mesmo e com as coisas que eu penso do que conversar com pessoas que têm um conhecimento bacana para compartilhar. E o Robson, ele tem formas de pensar, conhecimentos, então a gente pode dizer assim, que para mim são conhecimentos que fazem, ou que têm um grande potencial de fazer a humanidade avançar. E é sobre esses conhecimentos e como a gente se relaciona com esses conhecimentos, porque, como eu disse, como eu penso, o conhecimento ele precisa ser compartilhado, ele precisa ser colocado em prática. E muita gente tem muito conhecimento, ou seja, sabe sobre as coisas que deveriam fazer, mas acabam não fazendo por alguns motivos particulares, muitas vezes. Então eu queria primeiro pedir para o Robson falar um pouquinho sobre a questão do veganismo, porque é um conhecimento que ele adquiriu e que eu também, digamos assim, adquiri. E se agora, inclusive, um extraterrestre estiver vendo esse vídeo, invadindo a Terra e vendo esse vídeo, vai pensar que toda a humanidade é vegana. Seria bom. Seria interessante. Assim, já somos dois. São dois veganos. 100% dos que estão aqui. Então ele volta pro planeta dele, olha, encontrei esse vídeo aqui, eles são veganos. Então vamos deixá-los em paz, eles estão cuidando bem do planeta. Fala um pouquinho, porque tu tem uma locadora. Sim. E também tem um café. E como, bom, a locadora até posso entender, mas como faz para ter um café que vende coisas com leite, chantilly, enfim, e outras coisas que vão além do veganismo, como por exemplo a Coca-Cola, refrigerante. Sim. Como tu se relaciona, como tu consegue incorporar isso? Tu consegue fazer isso de forma integral, 100%, consegue aplicar aqui? Hoje, na verdade, a ideia já do café vinha, acho que até ela surgiu depois, assim, de ter entrado de ter aderido o veganismo no meu dia a dia. Então todo ele foi planejado já para que, de uma forma onde todos os ingredientes fossem livres de ingredientes de origem animal, pudessem ser utilizados no dia a dia do café, né? Então desde do cafezinho expresso até o café com leite, que é com leite vegetal, ou do chocolate quente. Então houve uma busca, uma pesquisa, né? Ver quem é o distribuidor, qual marca tem, qual marca não tem, essa marca testa, não testa, distribui na região, juntar tudo isso e colocar dentro. Mas e o aceite, né? Tipo, o pessoal vai aceitar, não vai, né? Cara, eu opto sempre pela questão assim, primeiramente eu tenho o café, né? Eu tenho o café ali, a pessoa chega assim, eu queria um café com leite, perfeitamente, sirvo um café com leite, a grande maioria do pessoal gosta. E aí, tipo, chega um ponto ali que a pessoa descobre, opa, mas esse aqui é feito com leite vegetal e tal, isso, todos os que tu tem tomado são feitos dessa maneira. E a pessoa começa a ver que é bacana, né? Ela já prova um lanche também, que é tudo feito sem carne, sem leite, sem ovo, e são bons lanches, então a pessoa vai absorvendo aquilo ali de uma maneira mais natural, sem um pré-conceito, né? Seria diferente se eu botasse café vegano, né? Botasse lá na frente, assim, já a pessoa a grande maioria não ia demonstrar interesse, né? Então assim, tem as opções, são essas, e que é consumido, tipo, a pessoa acaba por curiosidade consumindo e acaba gostando e tem vindo dando certo, né? Não é uma coisa difícil de se aplicar, assim. Acho que tem outros pontos, tem outros comerciais, assim, tipo, pontos comerciais poderiam
colocar alguma coisa assim, ou pelo menos ter opções, né, nessa linha. Não é nenhuma dificuldade, assim, e se o cara se prestar um pouquinho na cozinha, consegue fazer mais coisas. E até, tipo, daí que a gente falou da Coca-Cola e tudo mais, foi a questão. A gente começou, a gente vendia refrigerantes e sucos enlatados, assim, e chegou um ponto em que a gente começou a ver que aquilo ali não fazia muito sentido com a coisa, assim, porque eu pensava assim, poxa, o cara vai estar fazendo. Eu estou vendendo um refrigerante. O que é o refrigerante? Pô, o refrigerante não traz nada de bom pra gente, né? Tem um monte de produto ali que a grande maioria não sabe nem o que é. E aí eu faço a venda disso, que onera a produção disso, o transporte disso, de gerar uma lata, gera uma coisa, para no fim não fazer bem algum. Então a gente optou por não vender, a gente não vende refrigerante, não vende suco enlatado, tem suquinho natural, se quiser, usa, é da fruta ali, vai caminhando nessa linha. E tudo isso, né, ainda gera meio que um ponto de convergência, assim, né? Até ontem aconteceu o caso de um casal que chegou com o filho deles, tinha parado de consumir carne, e disseram que aqui tipo, tinha um cara que pudesse dar uma dica, alguma coisa. Então é legal, que tu se torna um ponto de referência. Mas não só tu se torna um multiplicador, sim, desse conhecimento, né? Não só o que eu chamo de veganismo de cozinha, que é o cara, sou vegano, daí ele fica só na cozinha dele, né? Vai no mercado, compra as coisas, vai compartilha o conhecimento. Daí ele consome ali e beleza. Daí ele não ajuda, seja na internet, a compartilhar links, desde que seja, podia ser até de receita, assim, o cara não compartilha, ou o cara não faz uma mídia, um panfleto, ou alguma coisa, qualquer coisa que for para disseminar isso, não que ele tenha obrigação disso, ninguém tem obrigação de fazer nada, mas às vezes parece que, como a gente vê assim, que é um caminho certo, assim, né, tipo uma coisa bacana, que não é um conhecimento que pode fazer a humanidade avançar. É uma coisa que eu vejo hoje, assim, porque não há um ônus, né, do veganismo. Por exemplo, assim, eu vou dizer assim, vou andar de carro, vou ir a pé. Se tu andar de carro, tu tem combustível, tem produção do carro, tem um monte de ônus, né? E daí você vai andar a pé, tu vai ter um ônus, perde um pouco mais de tempo, tudo mais. Mas na questão assim, do veganismo parece que não tem uma perda, né? Só tem um balanço, um equilíbrio, assim, seja natural, né? Em relação ao planeta, assim, tu tem um balanço, porque tu corta muitas cadeias de produção que oneram muito o planeta, né? Seja nos recursos hídricos ou geração de lixo e tudo mais. E então é um caminho tipo, que realmente parece fazer diferença, né? E que às vezes poderia ter um pouco mais de incentivo de mais gente que está nesse meio, não deixar ele estagnar. É legal, esse ponto que tu tocou é bem interessante, esse ponto em que já começa a fazer também as conexões com outros conhecimentos que tu tem, que fazem parte desse, e aí tu já começou aqui tu tem o teu café, né? O teu café é o teu mundo, né? Aqui tu cria, tem leis que tu respeita, que são externas também, mas muitas coisas aqui, o que tu vende ou deixa de vender é uma decisão muito tua, e isso interfere diretamente em quem entra aqui, essa opção que o teu mundo está oferecendo para quem está aqui dentro. Mas também tem um mundo externo, né? Como tu dizia, toda uma cadeia produtiva, e esse mundo já parece que é muito inverso, assim, né? Ele te oferece isso e tu pode se recusar a utilizar. Porém, se recusar a entrar, a utilizar, quase que significaria, eu tenho que sair do planeta e ir para um outro planeta, porque eu me recuso a usar, mas o ar que eu respiro, a água que eu bebo, continua sendo desse planeta único. Então não tem como se excluir desse processo. Então, tem esse ponto em que tu tem um conhecimento e tu aplica ele na prática, no integral, naquilo que tu tem como uma consciência. Como tu te relaciona, e eu acho que isso acontece com muita gente, porque muita gente tem esse conhecimento, sabe que é legal, por exemplo, conhece toda a cadeia produtiva dos animais, do abate, né, e a questão vegana,
mas encontra vários elementos para não fazer, motivos pessoais, né? Ou às vezes não tão pessoais assim. Mas existem momentos em que talvez tu encontre barreiras para colocar o teu conhecimento em prática. Eu sei, por exemplo, tu está construindo uma casa e também sei que tu tem um conhecimento sobre bioconstrução, permacultura, mas também está construindo essa casa numa zona urbana, onde eu também sei que a própria lei não te permite fazer algumas coisas que a gente pode fazer no interior, por exemplo. Por isso que a maioria das ecovilas ou esses projetos estão no interior, porque lá existem a questão de arquitetura pode ser aplicada de uma forma mais livre. Aqui já é diferente. Então, como tu te relaciona quando tu pensa, poxa, eu sei que isso é bom, né? Mas infelizmente, ou não sei como tu pensa, eu não vou poder aplicar isso. Como tu te relaciona com essas coisas e sabendo que aquilo que tu tem pode ser bom para o mundo, né? Mas não vai ter como colocar em prática e aquilo vai acabar voltando para ti. Isso aí é uma questão bem complicada, né? Porque ela, no caso assim, de uma construção, e até vou deixar claro que o meu conhecimento sobre permacultura e bioconstrução, de um 100% ele vai a 2%, porque é o que meu tempo e meu dia a dia consegue alcançar, assim. Mas dentro desses 2%, tu já consegue entender que dentro de um padrão, seja da permacultura, das bioconstruções e tudo mais, ali também só tem a ganhar, só tem coisa boa. Por exemplo, eu sei que um tijolo de barro feito no modo convencional ali, que o barro é assado, assim, se ele se quebrar, depois ele não volta a ser terra, né? Ele vira um detrito, ele vai voltar a ser terra muitos anos depois. E uma casa na bioconstrução, no momento que tu desmancha ela volta a ser tudo material orgânico, né? Então não há um emprego, por exemplo, de materiais químicos como cimento em excesso, tu busca por não ter um desperdício, né? E sabendo de tudo isso, assim, dentro de uma cidade, por exemplo, tu não pode fazer uma bacia de evapotranspiração, né? As BETs que eles chamam, que além de dar fim aos nossos dejetos, elas ainda ajudam a purificar a água e a gerar alimentos, né? Usa principalmente bananas ou outras plantas de folha grande para fazer parte dela. É praticamente impraticável isso dentro do ambiente urbano, primeiro porque as leis não permitem, né? Não há um incentivo, né? Isso aí já seria querer demais também. E parece que fisicamente os espaços não colaboram, porque é diferente de tu construir uma casa feita de hiperadobe, de cobre, seja lá o que for, no interior, onde tu tem uma área para ser, digamos, explorada, né? Tu pode tirar a terra de um lado, pegar um galho de outro e fazer isso. E dentro da cidade não tem faixas de terreno menores, e cada vez menores, né, hoje em dia, e isso vai digamos, entristecendo, né? Porque tu vai vendo que a humanidade, assim, meio que ela vai morrendo nesses espacinhos, né? E aí o que dá para fazer, assim, dentro desse conhecimento, que tu não consegue aplicar, é buscar, pelo menos é o que eu faço, assim, né? Buscar, assim, o que dá para fazer aqui, né? Tipo, nesse espaço aqui, tipo, essa casa aqui, ela pode ter um telhado verde? Dá para fazer, né? Mas, o que tu vai precisar? Vai precisar disso. Então já fazer um projeto voltado para isso. Mas aqui nessa área do terreno, daria para plantar alguma coisa? Dá para plantar, mas tu pode plantar também na cerca, tu pode usar terra ali, né? Daí essas questões assim, né? Fora isso, não tem muito como tu buscar a implantação, mas não quer dizer que tu não deve parar de buscar o conhecimento, né? Ir atrás, buscar maneiras, mostrar para mais pessoas. A grande maioria não faz nem ideia do que a gente está falando, né? Eu, quando ouvi falar em permacultura, eu pensei assim, o que é isso, gente? O que é esse troço, né, cara? Aí eu fui ler atrás, fui buscar e pesquisar e tal, para entender o que era e vi que aquilo ali, poxa, isso aqui é o que a humanidade já deveria estar fazendo há centenas de anos. A gente já devia estar trabalhando nesse Talvez há muitas centenas de anos a gente já fizesse isso. A gente já fizesse isso. Até tem um vídeo agora de um cara que rolou essa semana e deu um frenesim em volta, que é um cara no meio do mato,
e ele faz uma casinha, assim, o cara tá sem nada, sem nenhuma ferramenta, e ele pega uma pedra, ele corta aquela pedra de uma maneira, dele monta uma casinha de barro, corta uns galhos ali, e ele mesmo faz um local, assim, um abrigo. Totalmente rudimentar, só com barro, galho e tudo mais. Não que a gente tenha que usar barro, galho dentro do sistema urbano, mas buscar o que há de melhor nessa questão mais natural das coisas, e tentar implementar isso no dia a dia. Então acho que mesmo tu vendo que tu não consegue implantar tudo que tu sabe, né, seja o assunto que for, eu acho que tu tem que tentar implantar nem que seja o mínimo daquilo ali. Porque se tu implantar um elemento, isso aqui, tu vai poder conversar com outra pessoa, isso aqui eu aprendi através da permacultura, isso aqui é um processo de bioconstrução que eu apliquei nesse ponto aqui. Né? Então daí tu começa a rever outros pontos. Né? Acho que é mais ou menos por aí. Então esse é apesar de ter muitos olhares, muitas visões, de um momento bem caótico também para a humanidade, eu acho que esse é um momento também muito importante do compartilhar. Eu já tenho um outro vídeo que eu falo sobre os espaços, então, livres que estão sendo criados, e que esses espaços eles são externos, muitas vezes, mas também são internos, ou seja, você cria um espaço internamente que se permite, né, expandir, se permite criar internamente, se permite mudar o pensamento. Isso vai acontecendo fora e dentro. E a gente também vê muitas coisas desagradáveis, vê a humanidade muitas vezes avançando, né, por caminhos que a gente não gostaria de ver, mas por outro lado também há uma outra possibilidade, né, e as pessoas começam a compartilhar o conhecimento de novas formas, né, ou talvez velhas que vão ser renovadas, fórmulas renovadas, e como tu mesmo disse, para mim também isso é muito importante, não é só um retorno, né? Senão um avanço. Muitas coisas a gente retorna, adquire o conhecimento e a gente consegue avançar. Até porque somos já 7 bilhões, a gente falava sobre isso antes, 7 bilhões de pessoas, então 7 bilhões de pessoas voltando a viver nas cavernas e a faltar montanha, tem que destruir muita montanha para ter caverna. Então é realmente um avanço. Tem que buscar um avanço. Ter essa sensibilidade e essa humildade de reconhecer que tem gente que vivia nas cavernas e tem muito conhecimento para passar para a gente, né? E assim a gente pode avançar. Então, que bom que a gente está aqui. A gente tem um canal no YouTube que é gratuito, qualquer um pode assistir, o conhecimento segue expandindo. E assim como muita gente também te incentivou a ser vegano, a buscar permacultura, assim, a cadeia, né? Essa cadeia de conhecimento, ela vai girando porque tu vai influenciando outras pessoas. Não no sentido pejorativo, vai compartilhando esse conhecimento de permacultura. Porque como já no início tu comentou, é um conhecimento que tu não pode deixar ficar parado. Tu tem que passar. E voltando a esse vídeo desse cara que eu vi, cara, eu queria que esse cara pudesse vir aqui e mostrar isso ali. Por quê? Porque é um conhecimento que a humanidade tinha e que hoje quase ninguém tem. Que é, por exemplo, isso aí, que eu acho a permacultura uma coisa incrível, mas eu não sei plantar praticamente nada. Por quê? Porque eu vivo num ambiente urbano, não tenho contato com a terra dia a dia, né? Minha mãe sabe plantar, sabe a questão da lua, sabe um tipo de coisa de plantar, mas ela não me passou esse conhecimento. E eu nunca fui atrás. E hoje, dentro da sociedade, é praticamente muito difícil tu fazer isso, né? Os terrenos mais pequenos e tudo mais. Mas então há esse querer, né? E hoje a internet permite essa busca, né? Tu pode ir atrás e esse conhecimento tem que ser compartilhado. Ou seja, se não for compartilhado isso, logo a gente vai perder esse conhecimento, assim, não vou dizendo que ninguém vai saber plantar, mas poucas pessoas vão deter esse conhecimento. Sim. E aí nós vamos se tornar dependente do cara lá que planta o milho em larga escala, mas daqui a pouco tu mesmo poderia plantar teus pezinhos de milho nos fundos de casa, num espaço reduzido, e que também te daria milho orgânico, fresquinho, colhido na hora. Então, cada vez mais a gente pode dizer menos que não sabia. Como é que é? Cada vez mais a gente pode dizer menos que não sabia, porque o conhecimento ele está fugindo do controle, inclusive dos sistemas convencionais, né, que estão aí
estão vendendo refrigerante, o canal da televisão que tinha antes, que era a única forma de passar através de um áudio, né? Audiovisual, enfim, informações, e a gente está aqui... O que a TV dizia era verdade, né? Exatamente, a gente já começa a contestar. Mas então, bom, eu encerro, né, a nossa breve conversa. Na verdade, a gente estava conversando antes sobre todas essas coisas, e aí eu pensei, bom, por que não compartilhar essa conversa? Então, é um resumo do que a gente vinha conversando. E acima de tudo, que é o que me incentiva a fazer os vídeos é justamente isso, é incentivar as pessoas a estarem compartilhando os seus conhecimentos. Eu sempre volto a falar da importância daquilo que é autêntico, daquilo que é sincero, e que bom que a gente tem esses espaços onde a gente pode ser autênticos e sinceros com o conhecimento que a gente tem, e já não precisa mais haver tanto medo, então, né, de colocar para a prática o conhecimento que a gente tem. Cada vez mais também as pessoas vão achando menos ridículo as coisas, né? Que às vezes a gente acha, nossa, que ridículo, eu vou falar sobre isso, né? E as pessoas vão perdendo o medo, e assim a gente pode então adquirir esses conhecimentos, seguir compartilhando, e é isso aí. E tinha aquela questão que tu falou de ver o mundo não fazendo essas mudanças, né? Tipo, que é o que às vezes, tipo, muita gente contradiz o que a gente fala, tipo, mas tu sozinho não vai mudar o mundo. Realmente, eu sozinho não vou mudar o mundo, isso é um fato, né? Mas eu tô sendo agente dessa mudança.